I bring you greetings from the Christians in Antigua and Barbuda. Eu trago saudações dos crentes cristãos em Antigua e Barbuda. This is a very small nation in the Eastern Caribbean. É uma nação bem pequena no Caribe Oriental. But there are people there Ocidental. who love the Lord Jesus. Mas pessoas que amam o Senhor Jesus. And I am so pleased to be in this great gathering of Christians to celebrate the gospel of Jesus Christ. Eu estou maravilhado de estar nessa maravilhosa reunião com vocês para celebrar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. I am pleased to bring you a message that I've entitled The Supremacy of Christ. Eu quero trazer para vocês uma mensagem cujo título é A Supremacia de Cristo. My text is Psalm number 2. O meu texto é o Salmo de número 2. I am pleased to read it in your hearing. Eu quero ler para vocês. Please stand with me as we read the word of God. Por favor, fiquem em pé enquanto nós lemos a palavra de Deus. Why do the heathen rage and the people plot a vain thing? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold them in derision. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. E em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Yet I have set my king on my holy hill of Zion. Eu mesmo estabeleci meu rei em Sião, no meu santo monte. I will declare the decree. The Lord has said to me, You are my son. Today I have begotten you. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. You shall break them with a rod of iron. You shall dash them to pieces like a potter's vessel. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Now therefore be wise, O kings, be instructed, you judges of the earth. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way when his wrath is kindled but a little. Blessed are all those who put their trust in him. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Let us pray. Vamos orar. Father, we beg you to speak now, for your servants are listening. Pai, nós pedimos ao Senhor que tu assistas os teus filhos que ouvem essa mensagem. Open up our understanding. Abre o nosso entendimento. Conform us to the image of your dear Son, Jesus, Conforma-nos à imagem do teu querido Filho Jesus, in whose name we pray. em cujo nome nós oramos. Amen. Amém. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, Queridos irmãos e irmãs, senhoras, senhores, I have found that practically all problems are struggles over authority. eu tenho descoberto que praticamente todos os problemas dizem respeito à questão de autoridade. We want to know just who is going to call the shots. Nós queremos saber quem é que vai dar as ordens, Who will make the decisions? quem vai fazer as decisões. What right has a given person to tell us what to do? Que direito tem uma pessoa de nos dizer o que fazer? Why should we even listen to God?
Por que nós temos que ouvir uma pessoa? If any person or entity claims the right to tell us what to do, Se alguém se julga no direito de nos dizer o que fazer, do they have the ability to enforce it? eles têm a capacidade de fazer isso acontecer de fato? To execute their decrees? Executar os seus decretos? Do we have to bother with them? Nós temos que nos importar com esses Do we have decretos? to even acknowledge them? Nós temos sequer de reconhecer esses decretos? We must admit that our generation in the Western world is in a liberation mode. Nós temos que admitir que a nossa cultura ocidental hoje está num modo de liberação. Authority is being challenged on every level. A autoridade está sendo desafiada em todos os níveis que conhecemos. It's being challenged in every sphere of life. Em cada esfera da vida. On the personal level, the issues of authority are just as fiercely tested and contested. Em termos pessoais, as questões de autoridade são desafiadas tão fortemente quanto no âmbito maior. Every one of us fights for some measure of autonomy. Todos nós procuramos algum grau de autonomia. Many are rather radical in the abandonment of all relational covenants. Talvez muitos nisso se tornem radicais e acabem pondo de lado qualquer relacionamento de aliança um com o outro. Many in our generation do not feel bound to the vows that they make. Muitos na nossa cultura não se sentem presos a nenhum padrão. They make promises with no intention of keeping them. Fazem promessas vazias sem qualquer intenção séria. People regularly renege on contracts, renege on agreements, renege on vows. Muitas são as tratativas para firmar essas falas, contratos, juramentos, etc. They do this without a battle of conscience. Fazem isso enquanto há uma batalha de consciência sendo travada. There is a radical narcissism. Há um narcisismo radical acontecendo. Selfishness appears to have the ascendancy. O egoísmo parece estar numa ascendente. People are interested in personal comfort, As pessoas estão interessadas no conforto pessoal, personal interests, interesses pessoais, personal happiness. felicidade pessoal. And they push aside the glory of God and the welfare of others. Então eles colocam completamente de lado a glória de Deus e o bem-estar do próximo. The priorities seem to be upside down. As prioridades parecem estar de cabeça para baixo. Our Lord captured succinctly the attitude of our generation in one of his parables in Luke 19. O Senhor captou bem, sucintamente, a atitude da nossa geração em uma de suas parábolas em Lucas 19. He described the attitudes of the citizens of a particular kingdom to the arrival of the new heir to the throne. Eles descrevem a atitude dos cidadãos de um reino mediante a chegada do novo herdeiro do trono. In Luke 19:14, it reads, "But the citizens hated him and sent a delegation after him saying, 'We will not have this man to reign over us.'" Em Lucas 19:14, nós lemos que esses cidadãos disseram o seguinte: mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja sobre nós rei. People want to push off all authority. As pessoas querem tirar da sua frente qualquer autoridade. This psalm, which is our text, speaks powerfully to our issues with authority. Então esse salmo fala muito dessa questão de autoridade. This is one of the psalms that the Christian church has called a messianic psalm. É um salmo que a comunidade cristã convencionou chamar de salmo messiânico. Messianic psalms are those that our Lord Jesus himself picked out, which deal with, on one hand, the psalmist and his immediate environment. Então, esses salmos messiânicos, eles dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo e, por um lado, eles lidam com o salmista e a sua comunidade imediata. But it also deals, on the other hand, as a foreshadowing of Christ himself.
Mas esses salmos também funcionam como uma sombra do Senhor Jesus Cristo que ainda viria. So these Psalms can be read on two levels. Então esses salmos podem ser lidos em dois níveis. You could read them considering the immediate historical context, Você pode lê-los no seu contexto histórico imediato, or you can understand our Lord's use of them to speak of a David greater than David. ou você pode lê-los como o Senhor nos apresentando um Davi maior do que aquele Davi que escreveu o salmo. A greater king than this king. Um rei maior do que aquele rei que ali estava. They really teach about Christ himself. Eles ensinam a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Now, this particular psalm is a coronation psalm. Então esse salmo em particular é um salmo de coroação. Some have suggested that it was the coronation psalm for David, Alguns sugerem ter sido o salmo de coroação do rei Davi, or used for others who followed him into the monarchy. ou então de outras coroações de outros que seguiram o reinado de Davi. In the beginning, it talks about the nations of the earth plotting against the king. E o começo do salmo fala das nações tramando contra o rei. Now, this kind of politics is normal. Esse tipo de política é uma coisa normal do ser humano. It's only natural when a new king comes onto the scene that the other kings are going to test him. É muito normal que quando um novo rei entra em cena, os demais reis queiram pô-lo à prova. They want to find out what kind of king he is. How strong is he? Eles querem descobrir quão forte esse novo rei é. What kind of general will he be in battle? Que tipo de general ele se apresentará numa batalha. The context of the psalm is one in which God has installed a new king in Zion. Então o contexto desse salmo é que Deus instalou um novo rei em Sião. So the king is installed, Então o rei está instalado, but the foreign hostile kings are conspiring against him. mas os reis externos estão conspirando contra ele. So the psalmist is saying, he's warning them that God is with this king. Mas o salmista alerta esses reis que Deus está com esse novo rei. Do not mess with this king. Não brinquem com esse novo rei, God is on his side. porque Deus está do lado dele. Now, this is one level on which we can read the psalm. Então esse é um nível no qual nós podemos ler o salmo. But if we read it carefully, Mas se o lermos cuidadosamente, we will see that no earthly king can completely justify the fury of the things threatened here. mas se nós olharmos para esse salmo, nós logo reconheceremos que nenhum rei humano pode ter todas as ameaças de ira à sua disposição caso se oponham a ele. Also, no earthly king can completely justify the great promises made here. E nenhum rei terreno pode justificar as grandiosas promessas que são feitas a respeito dele. The king is called the anointed one. O rei é chamado de o ungido. This word anointed means Messiah. Essa palavra ungido quer dizer literalmente Messias. So we can now read the psalm on a higher level. Agora nós começamos a ler o salmo no nível mais alto. It is about the greater David, É a respeito do maior dos the Davis, greater king, o maior dos reis, Jesus Christ our Lord. o Senhor Jesus Cristo. It actually tells us at least three things. E ele nos diz pelo menos três coisas. And these three things will speak to our understanding of authority. E essas três coisas vão nos elucidar no entendimento desse princípio de autoridade. Number one, Primeiro, the infinite ascendancy of the sovereign. a infinita ascendência do soberano. Number two, Número 2, the inevitable aversion to the sovereign. a inevitável aversão ao soberano. And number three, E número 3, the indispensable acceptance of the sovereign. a indispensável aceitação desse soberano. Let's deal with the first one. Vamos começar pela primeira. I base this on verses 4 through 9 of the text. Eu me baseei nessa primeira etapa nos versículos 4 a 9. The infinite ascendancy of the sovereign. A infinita ascendência desse soberano.
Brothers and sisters, please face the reality that the sovereignty of Christ was established before the foundation of the world. Queridos irmãos e irmãs, que fique claro para nós que a soberania de Cristo foi estabelecida muito antes de haver a fundação do mundo. It was established in eternity. Foi estabelecida na eternidade. His sovereignty is not in dispute. A soberania dele não está em discussão. You will either run with it or run into it. Ou você corre junto com essa soberania, ou você vai trombar de frente com ela. I'm trying to say that Jesus is Lord. Eu estou tentando dizer que Jesus é Senhor. His ascendancy is infinite. A sua ascendência é infinita. It is everlasting. Ela é eterna. It is absolute. Ela é absoluta. It is unimpeachable. I'm sorry. You turn that way. It Unbeatable? cannot be questioned. Ok. Inquestionável. You turn around, I didn't hear you. The Lord our God says in effect, O Senhor Deus diz com efeito. here are all these kings around us, Aqui nós temos vários reis à nossa volta. but there is a king who is above all the kings of the earth. Mas há um rei que está acima de todos os reis da terra. He is the king behind all the kings. Ele é o rei que está por trás de todos os This outros is my reis. king, Este é o meu the rei, true king that I have installed. o rei verdadeiro que eu instituí. Now, the actual record of human kings is nothing but a record of tyranny, tragedy, misery, and slavery. Se nós formos olhar para o relato atual, real dos reis humanos, ele não vai ser um relato senão de tirania, de tragédia, de escravidão. Royal pageantry is wonderful to watch. A realeza é ótima para a gente contemplar. However, the royal personalities have really been abysmal. Mas as personalidades reais têm sido terríveis. We have look at the history of humanity. Nós temos olhado para a história humana. This tragic record has resulted in practically every single monarchy being toppled, almost everyone. E isso tem resultado em todas as monarquias, praticamente todas elas, serem conquistadas por outros. The monarchs that are still on the throne, their role has been redefined. Os monarcas que estão no trono, o seu papel foi redefinido. So they reign, but they cannot rule. Eles reinam hoje, mas não governam mais. Because we don't trust them anymore. Porque nós não confiamos mais We neles. don't want any kings. Nós não queremos mais reis na nossa cultura. But yet we do. Mas, por outro lado, queremos. If kings have been such a historical problem, why is it that we're still so fascinated with monarchy? Se reis têm sido a razão de tanta tragédia na história humana, por que ainda parecemos estar fascinados com a monarquia? Everywhere you go, people will stop to hear what a king has said, or what they're wearing, or where they're going. Onde quer que você vá, as pessoas param para ouvir o que um rei e uma rainha disse, o que está vestindo, que joias usa. There's paparazzi around all the monarchies. Aos paparazzi fotografando em volta desses reis por toda parte. People pay attention. I'm sure that you will even look at the news to hear what some king, maybe the British monarchy or some other monarchy, is doing. Eu tenho certeza que você de vez em quando tem a curiosidade de ver uma notícia para saber o que a rainha da Inglaterra está dizendo ou um outro monarca qualquer. So even if they just have ceremonial functions, people are obsessed with royalty. Então, mesmo que essas pessoas só tenham funções assim irreais para inglês ver, vamos dizer assim, as pessoas se fascinam com a monarquia. Even in countries where there never has been a king, Mesmo em países onde nunca houve rei ou rainha, we create people who behave like kings.
kings. Nós criamos personagens que se portam como reis e rainhas. We treat the celebrities like kings. Nós tratamos as celebridades como se fossem reis e rainhas. We billionaires, athletes, Atletas, atores, media stars, estrelas de religious cinema, figures, pessoas religiosas, líderes, even criminals até mesmo criminosos, are treated like royalty são tratados como realeza or royal substitutes. ou substitutos de realeza. We crown them, we adore them. Nós os coroamos, nós os admiramos. Why is it that so many people still give themselves over to the sway of dynamic, charismatic figures? Por que as pessoas se entregam a essa adoração carismática dessas pessoas? Even when these figures abuse them. Mesmo quando essas pessoas estão tirando proveito desses que as admiram. Why the need for a king? Por que a necessidade de um rei? Why do we need to crown them? Por que precisamos coroar o Why do rei? we adore them? Por que adoramos o rei? Could it be that the need for royalty is in our DNA? Será que a necessidade de um rei está dentro do nosso DNA? Could it be that this need for royalty is built into who we are? Será que essa necessidade de um rei está embutida em quem nós somos? This fascination with monarchy, it seems to be embedded in the fact that there is a king above all kings that we all cannot get rid of. Esse fascínio por um rei parece estar ligado à nossa consciência de que existe um rei do qual nós não temos como nos livrar dele. It's written on our hearts. Está escrito isso no nosso This coração. great king, Esse grande rei, ruling with power, governando com poder, with wisdom and compassion, com sabedoria e compaixão, with justice and glory. com justiça e glória. Could it be that we are looking for God? Será que isso significa que nós estamos procurando a Deus? This is the reality that we must deal with. Essa é a realidade com a qual nós temos que fazer frente. Our fascination with kings is because God is a king. Nosso fascínio com realeza é porque Deus é rei. So we look for God and we crave for God. Então nós procuramos a Deus, nós simplesmente não podemos viver sem Deus. The Bible is basically a story or a record of the king who is above all kings. A Bíblia é basicamente um relato do rei que está sobre todos os demais reis. We need this king. Nós precisamos desse rei. And when we don't have this king, E quando não temos a esse rei, or when we reject this king, ou quando rejeitamos esse rei, all we do is find a substitute king. tudo que nós fazemos nesse momento é procurar um rei substituto para ele. This is what the Bible calls idolatry. É o que a Bíblia chama de idolatria. You see, when we don't go after the real king, Quando nós não vamos atrás do verdadeiro we rei, will follow a fake king. nós haveremos de seguir um rei falso. Even if we reject the idea of a king intellectually, Mesmo que rejeitemos o conceito de rei intelectualmente, we cannot reject this king ontologically. nós não conseguimos rejeitar esse rei ontologicamente. This king is in our being. Esse rei está no nosso ser. We must worship. Nós precisamos adorar. And if we don't worship the real king, E se não adorarmos o verdadeiro rei, we will worship a fake king. nós adoraremos um rei falso. We will become idol worshippers. Nós nos tornaremos adoradores de ídolos. We will look to other substitutes as our savior. Nós procuraremos outros substitutos para serem nosso Salvador. So this is why some people will have their job as their savior, Então é por isso que algumas their pessoas money as their savior, olhem para o seu trabalho como seu Salvador, o seu dinheiro como seu Salvador, their career, a sua carreira, their family. a sua família. And I'm talking about good things. Eu estou falando de coisas boas. But idolatry is when you
take good things and make them ultimate. Mas a idolatria é quando você pega boas coisas e você as faz finais, mais importantes do que tudo. There is only one God. Só existe um Deus. He is the King of glory. Ele é o Rei da glória. And anytime he is displaced, this is when we destroy ourselves. E sempre que nós o tiramos dessa posição, nós estamos nos autodestruindo. In democratic countries, every time there is an election, we go through an emotional upheaval. Sempre que nós temos eleições em países democráticos, passamos por períodos de agitação da população. In democracies, we don't trust anybody to be a king forever. Na democracia, nós não confiamos num rei que seja rei para sempre. So our political kings will only have a short term. Então, os nossos reis políticos, por assim dizer, eles têm um mandato curto. And then we will want to decide if we will keep them there. E nós queremos ter o poder de decidir se nós vamos mantê-los no poder. And so these politicians present themselves as the salvation of the nation. E esses políticos geralmente se apresentam como a salvação da pátria. This happens in Antigua, É assim na Antigua, and this happens in Brazil. e isso é assim no Brasil, eu tenho certeza. They will present a program, a manifesto, Eles vão apresentar o seu programa de governo. and they will tell us that they have a program that will save the nation. E eles apresentam esse programa político como salvador da pátria. And so they have slogans. Então eles criam slogans. One group says, out with the fools. Um grupo pode dizer, vamos acabar com os tolos. We need a new order. Nós precisamos de uma nova ordem. Those who are in power say, we need some time. Aqueles que estão no poder respondem dizendo, nós precisamos de mais tempo. More time to finish our agenda. Mais tempo para a gente cumprir o que a gente prometeu. And so the people are seduced into thinking that these political messiahs will bring salvation to the nation. Então, o povo acaba sendo seduzido para acreditar que esses messias trarão salvação para a pátria. Many worship these figures, Muitos adoram place their loyalty, essas personalidades, put all of their hopes in them. colocam toda a sua esperança nessas pessoas, But really what they need is the real king, mas o que essas pessoas precisam é do a verdadeiro king rei. who will never fail them. Um rei que jamais falhará para com eles. We need a real king, Nós precisamos de um rei de verdade, not political substitutes, não substitutos políticos para ele, not football substitutes, não substitutos futebolísticos para ele, not media substitutes, não substitutos de mídia para eles, not even ourselves. nem mesmo nós mesmos. Our physical nature demands that we eat. That we eat. A nossa natureza requer que nós comamos. We need to eat. Precisamos comer. We have to eat. Temos que comer. If we don't eat, if we don't find something to eat, we eat anything. Se não encontrarmos algo para comer, nós comemos qualquer coisa, Because we have to eat. porque temos que comer. In like manner, our spiritual nature demands a king. Da mesma forma, a nossa natureza espiritual exige um rei. We have to have a king. Temos que ter um rei. We were built for a king. Fomos feitos para ter um rei. We must worship. Temos que adorar. And if we don't find the right king, E se não encontrarmos o rei adequado, we will bow before anything. nós vamos nos curvar a qualquer Because we must coisa. bow. Porque nós precisamos nos We curvar. were created to bow. Nós fomos criados para nos So God curvar. says, I have set my king in Zion. I will give my king the whole earth. E por isso que Deus disse que Ele colocou o seu rei sobre Sião e Ele governará sobre toda a terra. This psalm is quoted in Hebrews chapter 1, verse 5. Esse salmo, ele é citado em Hebreus capítulo 1, versículo 5. For which of the angels did he ever say, you are my son, today I have begotten you. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Em Hebreus 1:5 nós lemos, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho,
eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele me será meu filho. This is not talking about an earthly king. Isso não está falando de um rei terreno. This has to do with a king above kings. Isso tem a ver com o rei que está sobre todos os demais reis. In the New Testament, the gospel message, the message of Christianity is, yes, there is such a king. Nos evangelhos, a mensagem que nos é dada é: existe esse rei. There is only one such king. Há um rei apenas que cumpre esse He papel. is the Messiah. Ele é o Messias. He is the Christ. Ele é o Cristo. He is the anointed one. Ele é o ungido. He is the suffering servant who died on the old rugged cross. Ele é aquele servo sofredor que morreu naquela rude cruz. He is the lion of the tribe of Judah. Ele é o leão da tribo de He Judá. is the blessed and only potentate. Ele é o abençoado, o único rei, governante. He is the desire of the nation. Ele é o desejo das He is the nações. light of the world. Ele é a luz do mundo. He is the Lord of righteousness. Ele é o Senhor da justiça. He is the shepherd and bishop of our souls. Ele é o pastor e bispo das He nossas almas. is the King of kings and Lord of lords. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Secondly, the inevitable aversion to the sovereign. Em segundo lugar, a inevitável aversão ao soberano. Listen, honesty would have us admit that there is inside of us a very strong aversion to the king. Se formos honestos, nós vamos admitir que existe dentro de nós Não, uma certa aversão a esse rei. Now, this is very important that you pay attention, É muito importante que você preste bastante atenção. because I just made the point that our very being craves for a king. Porque eu acabo de pregar para você que o nosso ser clama por um rei. However, even though we crave for this king, E embora nós anelemos, desejemos esse rei, because of our sin, we hate the king. por causa do nosso pecado, nós odiamos o rei. We have this visceral opposition, Nós temos em nós essa oposição visceral a esse rei. a visceral repugnance and antipathy. Uma repugnância, uma antipatia viscerais a esse rei. Now, sometimes we can behave ourselves. Às vezes a gente se comporta We can direitinho. contain ourselves sometimes. Podemos nos conter e não pôr isso para fora. But there is still this visceral resentment of having someone tell us what to do. Mas ainda assim nós temos esse ressentimento visceral lá dentro que se vai contra esse negócio de alguém nos dizer o que fazer. If you don't believe me, just visit the nearest nursery where the infants are. Se você tem dúvidas daquilo que eu estou falando, vá a uma creche. The babies will make this point with abundant clarity. Aquela criançada de 1, 2 anos de idade vai deixar isso bem claro para você. They don't want to sleep when they should be sleeping. Eles não querem dormir quando é hora deles dormirem. Sometimes it's time to eat, but they will not eat. Às vezes é hora de comer e eles não querem comer. Even a little baby says, I am my own person. É como se aquela criança dissesse: eu sou o dono do meu nariz. I don't want you telling me what to do. Eu não quero que você me diga o que fazer. Listen, fundamentally, our hearts are rebellious. No fundo, os nossos corações são rebeldes. This is the result of our sin. É resultado do nosso pecado. So even when we crave for a king, we Então- resent this king. Mesmo quando nós anelamos por esse rei, nós nos ressentimos desse rei. Let's read it for ourselves. Vamos ler, o próprio texto ele vai falar para nós. Verses 1, 2, and 3. Versículos 1, 2 e 3. Why do the nations rage and the people plot a vain thing? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? The kings of the earth set themselves. The rulers take counsel together against the Lord and against his anointed.
Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. saying, let us break their bonds in pieces. Let's cast away their cords from us. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Why are the kings of the earth upset? Por que os reis da terra estão tão irritados? Because they have an owner. Someone owns them. Ok, porque eles têm alguém que lhes deve alguma coisa. There is a yoke on them. Existe sobre eles A yoke. yes, I know, I'm thinking of the word. Jugo, obrigado. Okay. A yoke is something you put on oxen. O jugo é o que você põe sobre aquela junta de bois. It's like the harness that you put on a horse. Ou sobre a sela que você põe num cavalo. The idea is that someone is in charge of you. Não a sela, mas o arreio, né? O freio. Someone tells you where to go. Porque isso representa que alguém vai dizer para você o que Someone fazer. else controls your agenda. É uma outra pessoa que controla o que você faz ou deixa de fazer. You don't decide when you were born. Você não decide aonde você nasce. You don't decide where you were born. Você não decide quem são seus pais. You don't decide when you die. Você não decide quando você morre. You don't decide how smart you are. Você não decide quão inteligente você é. There are many things that you don't get to decide. Há muitas coisas que você não tem a prerrogativa de Because decidir. someone is in charge of you. Porque existe alguém que é responsável por você, está sobre você. This is our problem with the king. Esse é o nosso problema com o rei. Kings tell us what to do. Os reis nos dizem o que fazer. So we crave the king, but we hate the king. Então nós adoramos o rei, mas ao mesmo tempo nós odiamos o rei. If you and I operate on a principle which says, I am my own, take this yoke off of me. Se você e eu somos pessoas que operam sob o princípio que diz, eu sou dono do meu nariz, tire esse jugo de sobre meus ombros. We say, I belong to myself. Nós dizemos, eu pertenço a mim mesmo. I am the captain of my soul. Eu sou o capitão da minha própria I am alma. the master of my fate. Eu sou o mestre do meu destino. But this kind of rebellion is what poisons our lives. Mas é esse tipo de rebelião que envenena a nossa existência. Why does the rebellion poison our lives? Por que essa rebelião envenena a sua It existência? poisons us because it's not true what we're saying. Nos envenena porque o que nós estamos dizendo não é a verdade. We were created. Nós fomos criados. The fingerprints of God are all over us. A impressão digital de Deus está em toda parte do nosso ser. We must give account to our Maker. Nós temos que prestar contas ao nosso Criador. The principle of human autonomy is from hell itself. O princípio da economia humana, ele vem direto do inferno. You see, we create nothing but trouble for ourselves with this rebellion. Nós não criamos outra coisa senão encrenca para nós mesmos com essa When we rebelião. demand absolute autonomy, Quando nós exigimos autonomia completa, we end up abusing our relationships, nós acabamos abusando dos nossos our relacionamentos, marriages, os nossos our conhecimentos, workplaces, our community. a nossa comunidade, o lugar de trabalho. The rebellious orientation is the essence of what every human being feels concerning this king. Essa natureza rebelde, ela define bem o que cada ser humano pensa desse rei. So we want a king, Nós queremos um rei, but we want to be the kingmaker. mas nós queremos ser quem cria o rei. We want to choose the king. Nós queremos escolher o rei. We want to control the king. Nós queremos controlar o rei. But this is what idolatry is. E é exatamente isso que é idolatria. When you make an idol, Quando você faz um ídolo, you control the idol. você controla o ídolo. If you are happy with your idol, Se você está feliz com o seu ídolo, you will display your idol. você vai mostrar o seu ídolo para os outros. If you are unhappy with your idol, Mas se você estiver descontente com o seu ídolo, you put him in the closet. você o põe dentro do armário escondido. You are in control.
você está no controle. This is why idolatry is popular, Por isso que a idolatria é popular, because we remain in control. porque nós continuamos no controle. But with the King of Kings, Mas com o Rei dos we will Reis, never be in control. jamais estaremos no controle. He alone will be in control. Só Ele estará no controle. So we will continue to be seditious Então, and subversive. e nós continuamos então sendo subversivos, arrumando aos nossos seguidores. We have a lot of practice Nós temos muita prática, muita since we were little experiência, children. já desde pequenininhos. The essence of being immature A essência de sermos imaturos is to demand that everything come your way. é que nós exigimos que tudo favoreça a nós mesmos. But even when we grow up, Mas mesmo quando crescemos, we demand that everything goes our way. ainda assim nós exigimos que tudo seja como nós We queremos. hate the idea that someone has made us and has the right to control us. Nós odiamos o conceito de que alguém nos criou e tem direito de mandar em nós. This is why people who do not believe in God do not just disbelieve, they hate him. É por isso que as pessoas que não acreditam em Deus, eles não apenas não creem em Deus, eles odeiam a Deus. They hate God. Eles odeiam a pessoa de Deus. On other subjects, Em outros assuntos, we could just disagree. poderíamos discordar. We can even agree to disagree. Podemos até concordar em discordar. But when it comes to God, Mas quando o assunto é Deus, we cannot just disagree. não há simplesmente como discordarmos. We hate him Nós o odiamos because he controls us. porque ele nos controla. Those who preach tolerance Os que pregam a tolerância, have tolerance for everything but biblical Christianity. eles toleram a tudo mesmo, menos o cristianismo bíblico. It is written in Romans chapter 8 and verse 7 and 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 The e carnal 8. mind is enmity against God, A mentalidade da carne é inimiga de Deus, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. So then those who are in the flesh cannot please God. Então aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Please do not misunderstand this point. Por favor, não entendam mal isto aqui. The Bible does not teach that people are hostile to the concept of God. A Bíblia não ensina que as pessoas são hostis para com o conceito de Deus. They are just hostile to the biblical God. Elas são hostis para o Deus bíblico. You can talk about God all you want, Você pode falar de Deus o quanto você quiser, and they have no problem. e as pessoas não vão ter problema com isso. But when you mention the name of Jesus, Mas quando você menciona o nome There de is a big problem. Jesus, aí a coisa acontece. because Jesus is Lord, Porque Jesus é Senhor. people have a problem with the biblical God. As pessoas têm problema com o Deus bíblico. The biblical God thunders from Mount Sinai. O Deus bíblico, ele troveja do Monte Sinai. You shall be holy, for I am holy. Sede santos, porque eu sou santo. Leviticus 11:44. Levítico 11:44. The biblical God thunders. O Deus bíblico troveja. You will have no other gods before me. Vocês não terão outros deuses diante de Exodus mim. 20, verse 3. Êxodos 20, versículo 3. The biblical God thunders O rei bíblico troveja that he will not clear the guilty. que ele não vai inocentar o culpado. Exodus chapter 34, verse 7. Êxodo 34, 7. The biblical God gives us the Messiah, O Deus bíblico nos dá o Messias. and the Messiah shows up. E o Messias aparece And he says in Luke chapter 14 and verse 26, e ele diz em Lucas capítulo 14, 26. if anyone comes to me Se alguém vem a mim and does not hate father and mother, e não odeia pai, mãe, wife and children, esposa e filhos, brothers and sisters, irmãos e irmãs,
Yes, and his own life also, e até mesmo não odeia a sua própria vida, he cannot be my disciple. ele não pode ser meu discípulo. The idea here is that you must love God so much O conceito aqui é que você tem que amar tanto a Deus that you will never put your family in front of him. que você jamais colocará a sua família He is not na saying that, frente de Deus. he's not saying you should not love your family, Ele não está dizendo que você não deve amar a sua família, but he's saying if you will be his disciple, you can never even put your family in front of him. mas ele está dizendo, se você quer ser meu discípulo, nem mesmo a sua família He pode said- estar na minha frente. If they come before him, Se ele diz, se essas pessoas vierem antes de mim, you cannot be his disciple. você não pode ser meu discípulo. Does this mean that many are not believers who profess to be believers? É por isso que tantas pessoas não são crentes, não professam ser crentes, Because you know they will put their family before God. porque você sabe que essas pessoas vão colocar a sua família em primeiro lugar, antes de This Deus. is the kind of God that people hate. Esse é o tipo de Deus que as pessoas odeiam. So they crave God. Então, eles adoram a ideia de Deus, They desire God. desejam a Deus, But they have a problem with the biblical God. mas eles têm problema com o Deus da Bíblia. Listen, you can even hate God and be religious. Você pode até odiar a Deus e ainda assim ser religioso. You go through ceremonies, Você passa por um cerimonial, rituals. rituais, You discuss theological concepts. você discute conceitos teológicos, But you never truly surrender to Christ. mas você nunca se rende completamente Well, a this is Cristo. the problem. Esse é o problema. We self-righteously and publicly adhere to a code of ethics. Nós, publicamente e com uma aura de justiça, aderimos a um código de ética. But our true love is not for Christ. Mas o nosso verdadeiro amor não é por Cristo. There's contempt for God's government in our lives. Essa aversão ao reinar de Deus sobre a nossa vida, Our subversive acts and subversive words as nossas palavras e os nossos atos subversivos por causa dessa aversão are deadly to the core. são mortais ao chamado. How do you know if you are a real Christian? Como é que você pode saber que você é um How do you know if the verdadeiro, Holy Spirit is working in your life? verdadeiro cristão? Como é que você sabe que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida? Well, I ask you, do you even admit that you have hated God? Você seria capaz de admitir que você já odiou a Deus? Can you even admit it? Você consegue admitir isso? Have you seen this hatred in your heart? Você já viu esse ódio no seu coração? Have you seen the hatred for God's yoke over your life? Você já sentiu esse ódio por essa canga que Deus coloca sobre a sua vida? If you can admit that you have hated God, Se você conseguir admitir que você já odiou a Deus, then this is some proof that God is already working on you, because only a true Christian will admit it. isso já é prova que o verdadeiro Deus está atuando no seu coração, porque só quando Ele atua, a gente admite essas coisas. We naturally want to suppress such material. Nós queremos suprimir esse tipo de memória. You may be hating God right now, Talvez você esteja odiando a Deus agora. but enemies who confess their treason and repent will be received by God. Os inimigos que confessam a sua falta e se arrependem, eles vão ser recebidos por esse mesmo Deus. They will no longer be considered enemies. Não serão mais considerados inimigos de Deus. If you cannot be honest about your hatred, Se você não conseguir ser honesto com relação ao seu ódio, you will never begin to love. você nunca conseguirá começar a amar. If you cannot be honest about your poverty, Se você não for honesto com relação à sua pobreza, you will not be trusted with the true riches. você não terá verdadeiras riquezas confiadas a If you você. cannot be honest about your foolishness and deceit, Se você não puder ser honesto com a sua tolice, com o seu conceito exacerbado a seu respeito, you will never face God or yourself. você jamais encarará a Deus ou mesmo a si mesmo de We must verdade. be honest about our sedition and rebellion. Nós temos que ser honestos com relação à nossa sedição, à Because- nossa rebelião, This is the point of beginning in confirming your position in God's kingdom. porque esse é o ponto de partida para confirmar sua cidadania no reino de Deus. Well, thirdly,
Terceiro lugar, we will look at the indispensable acceptance of the sovereign. a indispensável aceitação do soberano. So where are we? Onde é que nós estamos? First of all, we have a king. Primeiro nós temos um rei, We admit that we desire a king, nós admitimos que anelamos, queremos um rei, but we hate the king. mas nós odiamos o rei. So what now? E agora? It's very simple. É muito simples. We will either be crushed by the king Ou nós seremos esmagados por esse rei, because he will preserve his interests, porque ele vai preservar os seus próprios interesses, or we will embrace the king ou nós abraçaremos o rei and preserve our interests. e preservaremos os nossos interesses com isso. So these verses 10 through 12, Então os versículos 10 a 12 tell us to kiss the king, nos dizem que nós devemos beijar o serve rei. the king, Nós temos que servir o rei. rejoice in the king. Nós temos que nos regozijar no rei. There is no middle ground. Não há campo neutro. We will either serve and rejoice in the king, Ou nós serviremos o rei e nos regozijaremos nele, or we will reject the king and be crushed by the king. ou nós rejeitaremos o rei e seremos esmagados por ele. So we are advised to kiss the king. Então, o texto nos adverte a beijarmos o rei. What is the point? O que ele está dizendo aqui? There is no refuge from the king. There is only refuge in the king. Não há refúgio do rei. Há refúgio no rei. In the king. No rei. There is no middle ground. Não existe campo neutro. No refuge from the king. Não há refúgio do rei. The only refuge is in the king. O único refúgio existente é no rei. We need the king. Precisamos do rei. Everyone must be persuaded of this. Todos têm que ser persuadidos dessa verdade. With Christ, with Jesus Christ, Com Jesus Cristo, confinement becomes spaciousness. o confinamento se torna um espaço enorme para nós. Service becomes freedom. O serviço se torna liberdade. The yoke is no longer bondage. A canga não é mais The escravidão. yoke is freedom. A canga é liberdade. Because freedom is not doing what you want to do. Porque a liberdade não é você fazer o que você bem entende. Freedom is doing what you were made to do, what you were designed to do. Liberdade é você fazer aquilo que você foi feito para fazer. I remember as a little boy, Eu me lembro quando eu era pequeno, my mother forced me to go to piano lessons. minha mãe me fez ter aula de piano. I love music. Eu gosto muito de música, I learned to play the piano, então eu aprendi a tocar o piano. but the whole process I hated. Mas eu odiei aquele processo inteirinho. I didn't like to practice Eu não gostava de ficar lá fazendo os exercícios, over and over and over again. vez após vez, após vez, após vez. I prefer to play football. Eu preferia jogar futebol, All the boys are outside, ou brincar com os meus amigos lá and de I'm fora. inside playing this E eu piano. estava lá fazendo aquele exercício I no piano. hated it. Eu odiava I aquilo. hated the practice, Eu odiava aqueles exercícios no piano. but I was not in control of myself. Mas eu não tinha controle sobre mim mesmo. So I had to stay with the practice. Então eu tinha que ficar lá treinando no piano. Then as I became more proficient, E à medida que eu fui me tornando mais proficiente no as I piano, began to make beautiful music, à medida que eu comecei a fazer música bonita, I began to see that the long practice sessions eu comecei a perceber que aqueles longos exercícios were the prelude to beautiful music. foram o prelúdio de uma música que se tornou muito bonita. Sometimes we look upon service to God as a drudgery. Às vezes nós olhamos para o serviço a Deus como uma coisa horrível, chata. But it is God's process to make us be fulfilled in who we are and to make us produce,
to his glory. mas é o processo de Deus para que nós aprendamos como devemos ser e sejamos para a sua glória. The King of Love is evident in all of us. O Rei do amor está evidente em toda parte do nosso ser. In him we live and move and have our being. Nele nós nos movemos e existimos e fazemos tudo na nossa vida. We must trust him. Nós precisamos confiar nele. He is the vine. Ele é a vinha, a We are the videira. branches. E nós somos os ramos da videira. There is no productivity if the branches are separated from the vine. Não vai haver produtividade se os ramos estiverem separados da videira. We must embrace our connection to our God. Nós precisamos abraçar de coração a nossa conexão com esse Deus. For separation is death. Porque a separação dele seria a morte. I must close, Eu preciso encerrar. but I will tell you how to treat the Lord Jesus as your king. Mas nós temos que aprender como tratar o Senhor Jesus Cristo como nosso Rei. Number one, follow his precepts. Primeiramente, siga os seus preceitos. Submit to his principles, Submeta-se aos seus princípios, to his moral law. à sua lei moral. Jesus must not be your consultant or advisor. Jesus não deve ser o seu consultor, aquele que lhe dá meros conselhos. He must be your Lord. Ele precisa ser o seu Senhor. Secondly, Segundo, purpose. propósito. Submit to his sovereignty in providence. Submeta-se à sua soberania na providência. Whatever he allows in your life, O que ele permitir que aconteça na sua vida, embrace it. abrace isso. You are not in control of your future. Você não está em controle do seu futuro. You're not in control of your abilities. Você não tem controle sobre as suas capacidades e habilidades. Please understand that the steps of a righteous man are ordered by the Lord. Por favor, entenda que os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor. Thirdly, Terceiro lugar, person. pessoa. Submit to Christ's holiness and purity in passionate worship. Submeta-se à sua absoluta santidade e pureza numa adoração apaixonada a Ele. Kiss the Son. Beije o Filho. Worship him Adore o Filho. without reservation. Sem reservas. Put aside your agendas. Ponha a sua agenda, os seus planos de lado. Do not negotiate with your God. Não negocie com o seu Deus. He cannot be bribed. Ele não pode ser barganhado. We must worship him without reservation. Nós temos que adorá-lo sem reservas. We must worship him with passion. Nós temos que adorá-lo com paixão. We must not try to manipulate our God. Nós não devemos tentar manipular o nosso Deus. And finally, Por fim, petitions. petições. Submit to his mighty hand. Entregue-as à sua poderosa mão. Don't question his ability. Não questione a capacidade de Deus. Rejoice with trembling. Regozije-se com tremor. Do not be pessimistic about your God's ability. Não seja pessimista quanto à capacidade do seu Deus. Sometimes we have limits on God. Às vezes nós colocamos limites ao nosso We Deus. think that there are problems that he cannot solve. Pensamos que temos problemas que Ele não é capaz de resolver. If you are submitting to him, Se você está se submetendo you a will never Ele, question his ability. você jamais questionará a You sua will take capacidade. every concern in your life to your God. Você pegará todas as preocupações que tem e levará para esse Deus. There is a hymn that says, Há um hino que diz assim: "The King of Love my shepherd is, o Rei do amor é o meu whose pastor, goodness faileth never. cuja bondade jamais falha. I nothing lack if I am his, Eu de nada tenho falta se sou dele, and he is mine forever. e ele é meu para todo sempre. I lack nothing, De nada eu tenho falta. not because of a bank account, Não por causa de uma conta but recheada no banco, because Jesus has paid the price for my sin. mas porque Jesus pagou o preço do meu pecado. I lack nothing, Eu não tenho falta de nada. not because of worldly position, Não por causa de uma posição mundana,
but because of my position in Christ as his adopted child. mas por causa da minha posição em Cristo como filho adotado. I lack nothing, Eu não tenho falta de nada. not because I've made a name for myself, Não porque eu tomei o meu nome famoso, but because my name is written in the Lamb's Book of Life. mas porque o meu nome está escrito no livro do Cordeiro. I lack nothing, Eu de nada tenho falta. not because of my credentials, Não por causa das minhas but because credenciais, of Christ's credentials. mas por causa das credenciais de He Cristo. is my substitute. Ele é o meu substituto. He lived the life for me that I should have lived. Ele viveu por mim a vida que eu deveria ter vivido. And he died the death for me that I should have died. E ele morreu a morte por mim que eu deveria ter morrido. I lack nothing, Eu de nada tenho falta. not because of the first Adam, Não por causa do primeiro Adão, but because of the second Adam, mas por causa do segundo Adão. Jesus Christ the Lord. O Senhor Jesus Cristo. Nothing lack if I am his, Nada eu tenho falta se eu pertenço a Ele. and he is mine forever. E Ele é meu para todo sempre. Amen. Amém.